Muito bem, temos a nossa conversa de hoje, dando sequência ao nosso tema, que não vai muito longe. Eu acho que semana que vem a gente encerra essa conversa aqui, que nós temos tido a respeito do Espírito Santo, a respeito da pessoa do Espírito Santo, a respeito da ação do Espírito Santo na vida da igreja e do cristão. É importante a gente se lembrar que essas coisas vão acrescentando valores e fundamentos ao nosso jeito de ser cristão. Como nós cremos, como nós pensamos, é fundamental para a gente não entrar numa sequência de vida, numa espiritualidade que não é reflexiva. Isso é muito importante que aconteça conosco, cristãos. Pensar, refletir sobre a nossa forma de encarar o texto bíblico, encarar a religião, digamos assim, encarar a espiritualidade é fundamental. Só reforçando um pouquinho do que eu falei semana passada a respeito da importância desse tipo de papo que a gente tem tido aqui. E eu quero deixar muito aberta a possibilidade de você me procurar para qualquer dúvida que você tiver, para qualquer questionamento que você tiver, para qualquer divergência que você tiver, até porque esses não são pensamentos únicos, de uma interpretação única. Nós temos outras interpretações a respeito de assuntos como esse, por exemplo. A gente tem dito aqui que existem irmãos que pensam de uma forma diferente que nós, analisam a Bíblia e fazem a sua interpretação hermenêutica diferente da nossa. Talvez na tua criação você tenha recebido ensinos diferentes desse, e você fica em conflito, em desespero. O que é que eu faço agora? Meu Deus, para onde eu vou? Procura a gente, vamos bater um papo, vamos conversar, e a gente pode, inclusive, aprender a andar com divergências hermenêuticas e interpretativas a respeito da Bíblia, desde que elas não sejam um instrumento para a nossa separação, para a nossa briga, vamos dizer assim. Dá para a gente andar junto, sim, com certeza, nesse aspecto. Mas eu ficaria curioso de bater papo com gente que, de repente, pensa diferente ou que está em dúvida a respeito desse assunto que a gente tem conversado aqui. Preciso, mais uma vez, fazer uma rápida explanação sobre a nossa conversa nesses últimos tempos. Sobre o tema, é claro, né? Nós começamos falando a respeito do fato de nós crermos no batismo do Espírito Santo como algo que acontece na vida do cristão quando ele entrega a sua vida para Jesus. Foi o primeiro ponto que a gente abordou aqui, e isso foi extremamente importante para a nossa reflexão, porque assim nós construímos uma reflexão sobre o assunto baseados na graça, porque o Espírito Santo é parte da ação graciosa de Deus, a doação, o derramar do Espírito Santo na nossa vida é parte da ação graciosa de Deus, e não parte de alguma coisa que eu conquiste, que eu lute para ter, que eu mereça. Não, faz parte do pacote da graça. Por isso que eu sou batizado com o Espírito Santo quando eu entrego a minha vida para Jesus, e não porque eu mereça alguma coisa do tipo. Assim a nossa construção vai tomando o seu caráter, a sua forma de ser. A gente também disse aqui que se apesar de nós não termos então que buscar o Espírito Santo, que nos é dado, presenteados, somos por Deus presenteados no ato da nossa conversão, a gente tem que buscar sim plenitude do Espírito, enchimento do Espírito, vida com Deus, caminhada com o Senhor, para que essa relação, nós e Espírito Santo que habita dentro da gente, seja forte o suficiente para moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo. A gente falou também sobre o fruto do Espírito, que é a maior e mais evidente manifestação da plenitude do Espírito. Diferente do que muitos pensam que seria os dons. Não, os dons não são, a manifestação do dom não é sinal de plenitude do Espírito. A gente deu aqui o exemplo da igreja de Corinto, uma igreja complicada, uma igreja bagunçada, uma igreja chamada por Paulo de carnal, mas os dons estão borbulhando lá. Então essa coisa não fecha, né? Então a gente entendeu que o fruto do Espírito, que é a transformação do caráter do ser humano, dos valores do ser humano, das prioridades do ser humano, é que evidenciam se ele está pleno, cheio do Espírito, ou no processo de ser cheio do Espírito, e é aquilo que a gente deve buscar, ok? Semana passada nós começamos a falar sobre os dons, dando uma plataforma, uma base a respeito de algumas coisas importantes. Então vou me lembrar aqui que a gente disse que o dom
é alguma coisa que não é nossa, nos é dada por Deus e que a gente não pode fazer uso do dom para se sobrepujar a ninguém, não é? Essa é uma ideia equivocada, que a gente não pode crescer em cima do outro porque a gente tem um dom, até porque a gente não tem, ele nos é dado, emprestado por Deus. Outra coisa bacana que a gente disse aqui foi essa transição de talento, transição não, essa conversa entre talento e dom. Uma pessoa tem o talento de cantar, ela nasce com aquilo e ela vê aquilo transformado em dom quando ela entra dentro do corpo. Ou seja, existe um tipo de dom que é a potencialização daquilo que nós já temos naturalmente também dado por Deus. Isso foi bem bacana semana passada. E mais algumas coisas que nós conversamos aqui e que você pode conferir e relembrar lá nos nossos vídeos lá no YouTube, tá certo? Hoje a gente continua dando uma reforçada nessa base a respeito dos dons, para a semana que vem a gente entrar nesse fechamento, pensando aí sobre coisas mais polêmicas, sobre alguns dons que trazem algum tipo de confusão na igreja, mas hoje a nossa conversa é bem tranquila. E eu quero começar discorrendo aqui algumas coisas a respeito da quantidade de dons presentes na Bíblia e presentes no dia a dia da comunidade. Porque quando a gente começa com um assunto como esse, que é bastante distribuído dentro do texto bíblico, você não tem somente uma citação, somente uma pessoa que fala, ou somente um texto que diz, nós temos vários textos, às vezes fica aquela confusão, que dom que vale, que dom que não vale, quantos dons são, isso aqui é dom, isso aqui não é dom, como é que a gente trabalha isso? Bom, vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, onde Paulo diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também, há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Esse é um texto-chave quando a gente entra nessa questão. O que é dom? Quantos dons existem? O que é? Como é que funciona isso? Por que esse texto é importante? Porque a ênfase de Paulo é dizer o seguinte: o doador dos dons é um só, Deus. Ele é quem doa, quem distribui os dons à comunidade, às pessoas dentro da igreja. Mas Paulo diz uma coisa muito interessante aqui, ele diz que há uma diversidade de dons. A palavra grega, o fundamento bíblico, aliás, o fundamento linguístico usado por Paulo é que existe uma diversidade de dons. E a gente observando isso no Novo Testamento, a gente chega a uma conclusão interessante. Existem várias listas de dons no Novo Testamento. Vou citar para você. 1 Coríntios 12, de 7 a 11. 1 Coríntios 12, de 27 e 28. Romanos 12, de 6 a 8. Efésios 4, 11. E 1 Pedro 4, 11 são listas de dons. Elas estão interligadas entre si. Eu até tentei bolar um jeito de explanar isso para você, mas eu achei que ia ser uma perda de tempo um pouco grande aqui entre nós. Mas imagine o seguinte: existem dons que estão presentes em mais de uma lista. Ok? Existem dons que estão presentes só em uma lista só. Existem dons que estão descritos em uma lista com um nome, mas parece que ele é o mesmo que está em outra lista com outro nome. Eu queria fazer aqui uma explicação mais técnica, mas achei que não vale a pena. O que a gente pode entender é que eles têm uma ligação, eles estão interligados. E a gente poderia talvez fechar os dons descritos no Novo Testamento em 20. Pega esse aqui, não, mas esse está só nessa lista. Mas esse aqui está repetido nessa lista. Então vamos só pegar uma vez só. Esse aqui e esse parece que são o mesmo. Se a gente fizesse essa matemática, a gente ia chegar a um número de talvez 20 dons. Mas o interessante é que esse esforço seria meio inútil. Apesar dele ser interessante, né? Quais os dons que existem no texto bíblico? 20. Então são os 20. Mas me parece, dentro da leitura que a gente tem feito, que não é essa a proposta de Deus. Vamos fazer uma lista fechada de dons presentes na igreja. Me parece que não é essa a ideia. Parece que cada lista
ela é meio assim, apesar de ter uma ligação uma com a outra, apesar de a gente poder fazer essa conta que eu disse aí, me parece que a ideia do apóstolo e dos textos bíblicos em questão não é essa. Não é trazer uma lista fechada de dons. Pode-se entender, portanto, que essa coisa de tentar fechar quantos dons existe, talvez não seja tão interessante. Por quê? Porque a ideia justamente é enfatizar a diversidade de dons. A ideia muito provável do texto seja essa, a intenção não é normatizar, mas enfatizar a variedade, ok? E para isso a gente pode observar algumas coisas interessantes nessas listas de dons. Por exemplo, existem dons que não estão listados. Nenhuma dessas listas, esses dons estão presentes. Ah, então não é dom. Será que não? Vamos começar com o seguinte exercício aqui de imaginação. Por exemplo, evangelista. É um dom presente nessas listas, né? Eu não sei se você tem essa ideia, mas quando eu penso em evangelista, já me vem a ideia assim, por exemplo, daqueles pregadores, irmãos queridos, na Praça da Sé. Eu trabalhei durante muitos anos no Banco Real. Você se lembra do Banco Real? Faz tempo, né? Então, ele já acabou, para você ver como faz tempo, já acabou, já sumiu o Banco Real. Mas eu trabalhei numa agência ali na Benjamin Constant, uma rua assim que desemboca na Praça da Sé, não sei se você conhece ali. Portanto, minha caminhada era ônibus lá da Vila Gustavo, na Zona Norte, até o metrô Carandiru, o ônibus 1728, Carandiru, ok? Não vou esquecer nunca mais. Descia no metrô, pegava o metrô até a Praça da Sé e subia ali as escadas, passava pela Praça da Sé e desembocava na agência. E quase todos os dias eu encontrava os pregadores, pregando efusivamente e de forma entusiástica ali na Praça da Sé. Alguns pregavam, ninguém dava nem atenção. Era uma loucura. Na hora do almoço, aquele pessoal corre para cá, corre para lá, mas o irmão com a Bíblia debaixo do braço, às vezes num calor, suando bicas, pregando lá o evangelho. Outros tinham um monte de gente em volta, acho que eles eram os melhores, né? A retórica deles, a oratória deles era melhor. Mas enfim, essa imagem sempre vem. Evangelista é esse cara que prega. Ou então cruzadas evangelísticas, não é? Estádios lotados, Billy Graham. É uma imagem que vem muito forte para mim quando eu falo de evangelismo, quando eu falo de evangelista. Mas você há de concordar comigo que existem, por exemplo, pessoas especializadas, ou seja, elas têm o dom de evangelizar crianças. Você conhece alguém? É legal isso, né? Se tem o evangelista de multidões, ou de Praça da Sé e tal, tem o evangelista para criança. É uma linguagem que só eles têm, só um jeito de fazer. Aliás, o nosso departamento infantil, nesse aspecto, é bem servido, né? Tem também gente que é especializada em evangelizar adolescente. Eu participei de um projeto, visitei um trabalho muito legal chamado Teen Street Brasil. Fica lá em Maringá. O Resgate foi tocar lá uma vez, num evento que eles têm. Incrível, numa velocidade incrível, telões de multimídia para todo lado, num baita de um galpão da Sesumar, que é a faculdade principal da cidade, lá que cede o espaço, enfim, uma coisa assim que eu entrei e fiquei tonto de tanta informação, tanta luz, tanta coisa, e os adolescentes choravam, e daqui a pouco eles estavam rindo, e aí praticavam esporte, uma coisa louca, uma velocidade, uma ação feita exclusivamente para a linguagem dos adolescentes, falando com eles, evangelizando esse pessoal. É muito pontual, é muito específico, né? Você também vai encontrar gente que sabe evangelizar pela internet, sabe argumentar, sabe fazer a coisa. Tem também os evangelistas de velório. Eu que faço velório, eventualmente, só quando as pessoas morrem que a gente faz velório, assim que funciona, né? Aí você encontra um irmão que está lá pregando o evangelho no velório. Ou seja, a gente tem um dom, a gente quer enquadrar esse dom de um jeito, mas daqui a pouco você olha para o lado, esse dom tem umas variações, é interessante, né? Mas a Bíblia não fala de evangelista de velório, nem de evangelista de criança, nem de evangelista de adolescente, ela fala de evangelista, mas você percebe que o leque se abre, há possibilidades dentro disso. Quando a gente pensa em mestre,
fora a figura do nosso mestre Elias, que não está aqui com a gente, que a gente sempre brinca, qual que é a ideia que você tem? Eu me lembro de professores da escola bíblica dominical. Eu tinha um professor que chamava Elon, lá na Igreja Batista, da onde a gente veio. Quando eu me dei por gente, eu estava lá na Igreja Batista. E eles faziam escola bíblica de férias. E o Elon era o professor. E ele falava com a criançada, a igreja lotada de criança. E eu era chorão, gente, mas eu chorava por qualquer coisa. E eu lembro do Elon falando assim para mim: chora, Milton, pode chorar. E eu chorava. Era o Elon, professor de escola bíblica dominical das crianças. É a figura que a gente tem. Mas essa ideia é muito restrita, né? Você tem irmãos que ensinam música. Você tem irmãos que ensinam crianças em escolas públicas. Você tem irmãos que dão aula em universidades. Você tem gente que tem uma capacidade de ensinar, de ser mestre, que é uma coisa impressionante. Você tem gente que dá muito bem aulas de inglês, não é? O pessoal faz muito bem. Há um dom, um dom de ensino, mas ele se abre também. Outra coisa, a gente não pode descartar a clara presença de alguns dons em nosso meio que não estão na lista. Vamos pensar, por exemplo, no lado artístico da coisa. A Bíblia não fala no dom de compor músicas para crescimento da igreja. Mas você vai me dizer que não tem isso? O que é que a gente faz com figuras tipo Ademar de Campos, que compôs músicas a vida toda, está aí compondo, e músicas que marcaram a vida da gente, que a gente canta. Você vai conversar com qualquer crente do Brasil, dos cafundó do Brasil, o cara canta: grande é o Senhor. E tá... Quem é que fez essa música? O Ademar. Não é dom de Deus, gente. E não está na Bíblia. Não está listado esse dom, por exemplo. E outras coisas que nós podíamos fazer. É claro que isso mas é perigoso, hein, pastor? Esse é um perigo, esse caminho que você está trilhando aí, porque vai ficar muito aberto. Aí, se ficar muito aberto, a gente pode falar que qualquer coisa é dom. É verdade, é um perigo, né? Porque a gente tem a ideia, e eu acho que a necessidade de teologizar as coisas é importante. Ou seja, a gente colocar parâmetros segundo as Escrituras para algumas coisas, ou para o máximo de coisas que a gente puder, é importante. É importante, sim, você equalizar algumas coisas. Isso aqui é dom mesmo, isso aqui não é. Sim, mas a gente não pode ser alguém tão duro, principalmente diante dessa realidade que o texto bíblico nos diz, que é a diversidade. Diversidade operada por Deus e entregue por Deus à igreja. Deixar de pensar na soberania de Deus nesse aspecto é um grande perigo também, inibindo a manifestação dos dons na igreja, ainda que eles não estejam explicitamente descritos no texto bíblico. A gente pode pensar nisso observando o texto de Pedro, lá em 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Múltiplas formas. E não nas formas que estão descritas aqui nas Escrituras Sagradas somente, mas em múltiplas formas. E a gente precisa pensar nisso. O John Stott fala assim sobre esse assunto: a graça de Deus é como uma tapeçaria detalhada, e a rica diversidade dos dons espirituais é como os diversos fios de muitas cores que são entrelaçados para formar a beleza do conjunto. Creio que devemos dizer, o Novo Testamento especifica pelo menos 20, e o Deus vivo, que ama a diversidade e é um doador generoso, pode muito bem conceder muito mais do que isto. Paulo afirma isto, repetindo com ênfase ao falar do assunto, que em contraste com o único Espírito, há dons diversos, diversidades nos serviços, diversidades nas realizações. Portanto, a gente tem aí um leque interessante para pensar a respeito dos dons presentes na comunidade. O que deve reger nosso coração é a análise franca e objetiva se aquilo tem exaltado o Filho, como nós falamos algumas vezes aqui nessa conversa, e se aquilo tem sido um instrumento realmente de Deus para o crescimento da comunidade. Agora, a segunda pergunta, a sequente pergunta é: essa coisa de dons recai sobre quem? Quem é que recebe dons do Espírito Santo? Bom, nós falamos aqui
eu acho que semana passada, que os dons espirituais diferenciam o cristão do não cristão. Essa é uma marca. Talento está sobre todo mundo. Dom, cristãos recebem. Mas quais cristãos? Eu acho que os mais santos. Eu acho que os mais consagrados. Eu acho que a pessoa que realmente... Essa é uma ideia equivocada. Vou te responder rapidamente. Quem é que recebe dons do Espírito? Todo cristão. Todo cristão recebe dons do Espírito. Essa ideia de que existe um grupo seletivo que recebe dons, ela é uma bobagem, provavelmente fruto de uma tentativa do clero de manipular as pessoas. Quem recebe dom é melhor do que você que não recebeu. Então, fica aí embaixo, na tua, que quem manda aqui sou eu que tenho o dom. Essa é a ideia prioritária, creio eu, em cima desse conceito de que só alguns recebem dons. Não, dom é instrumento. Dom é instrumento para o cristão ser um melhor cristão. Então, imagine você que exista uma universidade, a universidade perfeita. A universidade perfeita, que você entrou lá, e você vai receber todo o material necessário para poder aprender a matéria, ou aprender a matéria que você vai ter que aprender lá, que você resolveu aprender. Você vai ter ótimos professores e todo o material necessário. Não vai te faltar nada para você fazer aquele curso. Essa é a ideia dos dons do Espírito. O professor é o próprio Espírito Santo que habita em nós, que vai nos ensinar todas as coisas, 1 João 2,27. E os dons são essas ferramentas. Ninguém recebe a ferramenta depois que está bom. Ferramenta a gente ganha para se tornar bom. Eu receber os livros no final do curso, já pensou? Você foi aprovado, tirou 10 em todas as matérias, agora você vai ganhar os livros dessa matéria. Como é que funciona isso? Está errado, não fecha. Os dons também têm essa ideia. Eles nos são dados para nós vivermos a vida cristã no dia a dia, exercendo esses dons dentro da comunidade, e eles vão nos aperfeiçoando. Portanto, todo cristão, por mais que o Espírito Santo dentro dele esteja adormecido, ele tem dom. Por mais meia boca que ele seja, como crente, tem dom. O Espírito Santo está lá dentro e tem dom, sim. Evidências de que todo cristão tem dons, nós precisamos ter. Vamos lá, vamos atrás delas. Quero ler para você alguns textos. Vamos lá, Romanos 12, 3. Digo a cada um, essa é a ênfase, dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, tendo, porém, diferentes dons. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, não é? Como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. As palavras em destaque na língua original do grego, irmãos, trazem a ênfase de que a distribuição dos dons é ampla e universal. Deus distribui isso a todo cristão. Assim como o Espírito Santo nos é dado na hora da conversão, vem o dom também que nos é dado. Pode ser que o dom se manifeste em ocasiões especiais, em desafio especial, alguma coisa assim. Nós já falamos isso durante as últimas conversas, mas no que tange a essa situação de que todo cristão tem um dom, pode fechar essa situação como correta. Ok? E a segunda evidência que a gente tem é o fato de Paulo usar a metáfora do corpo. Você já ouviu isso, né? Paulo, explanando algumas coisas sobre a igreja, sobre comunidade, ele traz a ideia de que a igreja, o corpo de Cristo, é um corpo. Por isso que a gente usa, inclusive, esse nome. Paulo gosta dessa imagem. Ela está presente nas 3 passagens em que Paulo aborda o tema dom. Quando Paulo fala de dom, ele usa o termo corpo. Corpo, comparando o corpo de Cristo comparando o corpo com o corpo de Cristo, ok?
Paulo quer explicar que assim como todo corpo humano, o corpo de Cristo tem membros diferentes, mas todos têm uma função. Essa é a ideia de Paulo. O corpo humano é formado por vários membros, eles não são iguais, mas todos têm uma função. E o dom apresenta a função que cada um de nós vai exercer dentro do corpo. Vamos lá em Romanos 12, 4, que diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Todos nós temos um dom. Se você se acha o dedinho do corpo, o dedinho tem função. Coçar a orelha com o dedinho é uma delícia. Não dá para tirar o dedinho. Tem uma função. Cada um de nós tem uma função. Ou seja, somos importantes dentro do movimento do corpo, não podemos deixar de pensar assim. Essa ideia de que todos temos um dom e de que todos somos capacitados é muito importante na teologia do Novo Testamento. Muito. Porque Paulo caminha dirigindo as suas comunidades, aquelas que ele criou e as quais ele dirige dentro dessa ideia, e ela poderia mudar a nossa vida como indivíduos e como comunidade. A ideia de que eu sou capacitado pelo Espírito Santo, de que há um dom em mim, a apropriação dessa verdade poderia mudar a nossa vida, pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa comunidade. Por quê? Porque a ideia de uma igreja, nos moldes que a gente vive hoje, ela é uma ideia que deixa de ser efetiva em muitas coisas. O que eu quero dizer com isso? A ideia de um pastor, de uma liderança que faz tudo, que coordena tudo, que manda em tudo, uma ideia episcopal, hierárquica, e não uma ideia horizontal de distribuição de dons, de valores e de responsabilidades, tira da igreja a própria capacidade de ser o que ela pode ser, de fazer o que ela pode fazer. Imagine se nós terminássemos essa conversa aqui, irmão, e você saísse daqui, e eu duvido que aconteça, mas espero que aconteça, que você saísse daqui pensando, puxa, eu tenho um dom, o que é que eu posso fazer para a comunidade com o meu dom? O que é que eu posso acrescentar ao grupo ao qual eu digo que pertenço? Eu digo que pertenço à comunidade, eu digo que pertenço àquela igreja, aquele local, aquele grupo. O que é que eu posso fazer com o dom que está em mim? A partir desse movimento, nós viveríamos uma revolução de distribuição de responsabilidades, de distribuição de privilégios, porque o dom também é um privilégio, e de uma ação incrível que aconteceria entre nós aqui dentro. Ia ser uma loucura, ia virar isso aqui de ponta cabeça, e a gente com certeza poderia alcançar muito mais gente, de uma forma muito melhor a comunidade que está ao nosso redor. Portanto, essa ideia de termos uma liderança que faz e o resto que contempla, que olha, que observa, ela é equivocada. Eu espero que haja um despertamento no nosso meio, para que você se aproprie do dom de Deus que já está em você e você o utilize dentro da comunidade. A igreja, na verdade, sofre por falta desse movimento que a gente não tem na comunidade. Digo isso olhando para a nossa comunidade, mas eu creio que essa é uma realidade muito forte, muito presente na maior parte das igrejas, não é? É um absurdo nós termos dificuldades por não termos quem faça algumas coisas, sendo que a gente já é uma comunidade relativamente grande, né? O que nós estamos esperando para assumir o nosso papel? Uma boa pergunta para você sair daqui fazendo. O que é que eu estou esperando para colocar o dom que eu sei que eu tenho, ou que talvez eu não saiba, mas estou começando a desconfiar que eu tenho esse dom, a serviço da comunidade? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me encontrar nesse aspecto? Perguntas importantes para nós quando a gente pensa nesse tema. Ou seja, há muito mais para a gente fazer. E a gente, como comunidade, quer fazer muito mais. E a nossa expectativa é que se desperte em você essa compreensão
de que o dom de Deus já está presente na sua vida. Evangelho, que é doação, precisa ser uma realidade para todos nós, não é? Eu sei que muitos chegaram aqui e continuam chegando machucados, feridos, abusados, mas deixe o Espírito Santo tratar a tua vida, é meu conselho, e bola para frente, porque tem muita coisa para a gente fazer pelo Senhor, pelo reino e pela própria comunidade. É importante a gente pensar no propósito dos dons, né? Já indo para a parte final da nossa conversa. Tudo bem, tá bom, estou começando a acreditar nessa conversa de que tem um dom em mim, ok? Que o Espírito Santo habita em mim, que eu tenho um dom. Para que serve? Qual o propósito desse dom? Vamos lá? Alguns acham que os dons devem reger a liturgia da igreja. Você sabe o que é liturgia? Liturgia é essa ordem de culto que a gente tem aqui, culto público, ok? Culto, na verdade, culto mesmo, é aquilo que acontece no teu dia a dia fora daqui, tá bom? Sendo a tua vida uma vida que cultua a Deus. Mas a gente chama de culto esse momento, culto público, reunião. Alguns acham que os dons são instrumentos que vão reger o culto. Então, vem o irmão, cantor, ele tem um dom, ele canta, vem alguém que prega, fala a palavra, aí de repente a gente tem que dar o espaço para o profeta, para que o dom apareça durante o culto público, a celebração, vamos dar o espaço para o pessoal que fala em línguas, vamos dar o espaço para o pessoal que serve. Alguns têm essa ideia, ok? Outros creem que dons são instrumentos para fortalecimento pessoal. Ah, pode ser, hein? Até porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 14:4, o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Ah, dom é para mim, dom é para meu fortalecimento espiritual. Não é bem assim não. Apesar de que nessa época de egoísmo, esse é um caminho fácil para fazer, né? Dom é alguma coisa que me edifica, que me acrescenta, que mimimi, é muito mimimi, não é? Voltado para mim. Não é bem assim que o texto bíblico nos diz. A respeito dos dons, o texto bíblico nos diz o seguinte, 1 Coríntios 12:7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. 1 Pedro 4:10. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Servir uns aos outros. Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, os dons têm a finalidade do serviço ao outro. Olha que interessante. Você está vendo como a gente precisa um do outro mais do que a gente imagina? Até na distribuição dos dons, Deus fez questão de me conceder algo que não serve só para mim, aliás, serve prioritariamente para o outro. Para a gente não andar sozinho. E para a gente se completar. Olha que coisa incrível que é o corpo de Cristo. O dom que eu tenho talvez sirva menos para mim do que para você. Ele serve para você mais do que para mim. Acontece que o dom que está em você serve mais para mim do que para você. E assim nós nos completamos. E esse é um movimento esperado pelo Espírito em qualquer comunidade em que Cristo reina, em que o reino está presente, que nós nos completemos, que nós nos sirvamos, que nós nos entreguemos uns aos outros. Esse parâmetro deve ser usado para sabermos, inclusive, quais os dons que nós devemos buscar, já que essa é uma outra coisa que a gente deve pensar. Beleza, tenho dom, mas eu posso buscar outros dons. Paulo diz isso, né? 1 Coríntios 12:31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quais os melhores dons? Os que servem melhor o outro. Que cara xoxa que você fez agora, irmão. Não é para você, é para o outro. Quanto melhor servir o outro, melhor é esse dom.
Quanto mais for instrumento de edificação para o outro, melhor. É esse tipo de dom que Paulo está empurrando a gente a procurar. Não é o dom que acrescenta a mim, apesar de ele existir, estar presente nesse movimento, mas é o dom que vai acrescentar na vida do outro. Por isso, por exemplo, que dons de ensino encabeçam as listas de dom do Novo Testamento. Dons de ensino, porque o ensino ajuda o outro. E, aliás, uma coisa que a gente tanto precisa nesses dias no corpo de Cristo é ensino, por exemplo. São dons importantes, porque fortalecem a comunidade, fortalecem a igreja, capacitam a igreja. Mas, enfim, entender que o dom é algo que me é dado para acrescentar na vida do outro é primordial. Aí vem aquela máxima que a gente frequentemente diz aqui: no Evangelho não há egoísmo. No Evangelho não tem eu sozinho andando, não. No Evangelho há uma multiplicidade, uma conexão que é feita entre nós, que é sobrenatural, que é incrível, que é maravilhosa e que deve acontecer de uma forma muito forte dentro da comunidade, sendo você instrumento na vida do outro e sendo o outro instrumento de Deus na tua vida. É assim que a gente vai se tornar uma verdadeira comunidade cristã, segundo os valores do Novo Testamento, segundo a expectativa do Espírito Santo, segundo a direção que Deus nos mostra no texto para sermos quem nós queremos ser, uma comunidade que reflete Cristo, uma comunidade que apresenta as características do Evangelho de Cristo. Ela não anda só, ou seja, ela não é bipartida, ela não é dividida, melhor dizendo, ela é aglutinada, porque nesse movimento de nos aproximarmos, você me abençoa e eu te abençoo. É uma verdadeira troca e uma movimentação maravilhosa que acontece dentro da comunidade. Portanto, a gente fecha a nossa conversa hoje colocando mais uma parte da laje que a gente está construindo aqui, falando em dons, respondendo essas perguntas. Podemos dizer quantos dons espirituais existem? Parece que não. Parece que eles são diversos. Se a gente precisa prestar atenção no que o texto diz, é claro, a gente também não pode fechar as portas para a possibilidade de uma diversidade desses dons. Segunda coisa, quem recebe os dons do Espírito? Responde aí, irmão. Todos. Todos cristãos. Todo cristão convertido a Cristo, presente dentro do corpo, está lá. O Espírito Santo está nele e há dons na vida desse irmão, porque ele vai servir a comunidade. E a terceira e última pergunta: qual é o propósito do dom? Servir. Servir o outro. Ajudar o outro. Abençoar o outro. Ser instrumento na vida do outro. Puxa vida, isso vai tão contra tanta coisa que eu ouço e que eu ouvi durante tanto tempo a respeito do Espírito Santo, a respeito dos dons. Vai na contramão de muita coisa que se apresenta como verdade. A interpretação, às vezes, é tão diferente dessa, não é? Trazendo uma ideia de um fortalecimento por causa dos dons, trazendo uma ideia de um egoísmo, é para mim, não é? Para mim o fortalecimento, para o meu crescimento espiritual, e outras coisas mais que a gente percebe. Mas veja como o texto é muito claro nesse aspecto. A distribuição nos é dada para nós nos fortalecermos e crescermos juntos em Cristo Jesus. E que Deus nos ajude. Durante essa semana você reflita um pouco mais sobre isso. E essa base é fundamental para a gente poder deixar o movimento do Espírito Santo de Deus acontecer no nosso meio, de forma genuína, de forma madura, para que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade de acordo com a palavra de Deus. E que Deus nos ajude mais uma vez, a minha oração, em nome de Jesus.